Há momentos na vida em que pensamos estar preparados para tudo, mas basta um instante para o chão desaparecer debaixo dos nossos pés. Depois de quase 20 horas entre aeroportos e aviões, regressava a casa vinda do frio cortante da Patagónia. Tudo o que eu queria era um abraço, o cheiro familiar de casa e uma cama quente. Mas o que encontrei foi algo que nunca esquecerei. O meu avô, o homem que ergueu esta casa com as próprias mãos, o coração que sempre manteve a família unida, estava sentado no banco do jardim, encolhido como um pássaro frágil, a tremer no escuro da noite gelada. E lá dentro? A música alta, gargalhadas, copos a tilintar. Uma festa cheia de luzes, risos e rostos satisfeitos. Enquanto o dono da casa era deixado do lado de fora, sozinho, esquecido, como se fosse um estorvo. Cada passo que dei até ele foi como uma punhalada. O frio do ar não me gelava tanto como a revolta que crescia dentro de mim. E nesse exato momento, prometi a mim mesma, nunca mais permitiriam que o tratassem assim. Nunca mais. O ar frio da noite bateu-me no rosto como um estalo assim que saí do táxi. Depois de tantas horas de viagem, do vento cortante da Patagónia ainda preso nos meus ossos, tudo o que eu queria era sentir o calor de casa, ouvir a voz do meu avô chamar-me Estrela. Mas antes mesmo de pagar ao motorista, os meus olhos encontraram uma cena que me gelou por dentro de uma forma que nenhum inverno poderia. Lá estava ele. Sentado no banco de madeira que tinha construído com as próprias mãos há mais de 40 anos. Uma figura pequena, dobrada sobre si mesma, a tremer, apenas com uma camisola de lã fina que já não o protegia de nada. Os seus olhos, outrora tão vivos, agora enevoados, pareciam perdidos noutro tempo, noutro lugar. Vovô? Chamei num sussurro, com medo de o assustar. Sou eu, a Lúcia. Ele levantou a cabeça devagar, como se cada movimento fosse um esforço desumano. E então murmurou. A minha estrela, vieste ver as estrelas comigo? Olhei para o céu, mas não havia estrelas. Só nuvens pesadas, cinzentas. Percebi que ele não estava a ver o que estava diante de si, mas sim as memórias que ainda brilhavam na sua mente cansada. Apertei-lhe a mão. Gelada. Tão gelada que parecia gelo vivo. Tirei o meu casaco pesado, ainda impregnado do cheiro a vento e neve, e envolvi-o com ele. Senti a raiva a subir-me ao peito. Como era possível? Como tinham permitido isto? Atrás de nós, a casa iluminava-se como uma festa de ano novo. A música eletrónica vibrava nas janelas, vozes altas misturavam-se em gargalhadas, copos batiam em brindes ruidosos. Cada nota, cada riso era uma afronta ao que eu estava a viver naquele instante. Apoiei-o com cuidado e ajudei-o a levantar-se. O corpo dele parecia tão frágil como um pássaro de ossos leves. Cada passo em direção à porta era uma luta. E quanto mais nos aproximávamos, mais claro se tornava o contraste. Dentro da casa, calor, alegria, excessos. Cá fora, o frio, a solidão, o esquecimento. Quando finalmente abrimos a porta, uma onda de calor e barulho atingiu-nos de repente. A sala estava cheia, os meus tios, os meus primos e uma dúzia de estranhos que nunca tinha visto. Todos com copos na mão, música a arrebentar, gargalhadas espalhadas pelo ar. Mas ninguém reparou. Ninguém parou para ver o dono da casa entrar apoiado no braço da neta, a tremer da cabeça aos pés. Foi então que vi a minha tia Marta, com um vestido de lantejoula cintilante e um copo de vinho caro na mão. Veio na minha direção com um sorriso falso, preparado para uma saudação calorosa. Mas ao ver o estado do meu avô, o seu sorriso transformou-se em irritação. O que é que ele está aqui a fazer? Sussurrou como se ele fosse surdo. Do outro lado, o meu primo Ricardo aproximou-se, já com os olhos vidrados pelo álcool. Lúcia, ainda bem que chegaste, leva o avô para o quarto, vá. Já nos deu trabalho suficiente por hoje. As palavras bateram-me no peito como pedras. Trabalho. Para eles, ele era um estorvo. Um incômodo que atrapalhava o divertimento. Atravessei a multidão com o avô, entre gargalhadas e danças, como se fôssemos invisíveis. Ninguém ofereceu ajuda, ninguém se preocupou em trazer-lhe um copo de água. Todos desviavam os olhos. E nesse momento, senti algo dentro de mim a quebrar. No quarto dele, a calma voltou. Cobri-o com todos os cobertores, tirei-lhe os sapatos úmidos e fiquei a segurar-lhe a mão até adormecer. Mas o silêncio que encontrei ali não foi paz, foi o peso da traição. O som abafado da festa lá fora transformava-se num insulto constante.
E foi nessa noite, sentada no escuro ao lado da cama dele, que percebi a verdade. Aquilo não tinha sido um descuido, nem um esquecimento inocente. Foi deliberado. Tinham-no colocado de parte como se já não fosse ninguém. E eu não ia perdoar. Não naquela noite. Não nunca. Foi então que o vi, o meu tio Roberto, de costas para mim, junto ao balcão improvisado da cozinha, a rir alto, um copo de whisky na mão. A mesma mão que tantas vezes tinha pedido dinheiro ao meu avô, jurando que era só desta vez. Toquei-lhe no ombro. Ele virou-se e o sorriso desapareceu imediatamente. Lúcia, o que foi? Aconteceu alguma coisa com o teu avô? Perguntou, forçando uma máscara de preocupação. A minha voz saiu baixa, mas tão gelada que até eu estranhei ouvir-me assim. Aconteceu que encontrei o avô no jardim, quase congelado, enquanto vocês estavam aqui dentro a festejar. Quer saber porquê? Ele suspirou, como se eu fosse uma criança irritante que não sabia nada da vida. Levou-me para um canto, tentando esconder-se dos olhares curiosos. Não faças uma cena, Lúcia. O teu avô estava a incomodar. Começou com aquelas histórias de engenharia naval outra vez, já ninguém o aguentava. Estava a ser embaraçoso. Embaraçoso. A palavra ecoou na minha mente como um trovão. Ele estava a contar a história da própria vida, na sua casa, e para eles isso era embaraçoso. Foi nesse instante que a minha prima Clara surgiu, com um vestido de marca que eu sabia não poder ter comprado sem usar o cartão do avô. Aproximou-se com o copo colorido na mão e um sorriso venenoso nos lábios. O que é que a viajante anda a resmungar agora, pai? Ela está chateada porque o avô foi lá fora apanhar ar, respondeu meu tio, em busca de apoio. Clara soltou uma gargalhada aguda que me fez o estômago revolver-se. Oh Lúcia, pelo amor de Deus, o avô ia estragar a festa com aquele cheiro a mofo e aquelas conversas sem nexo. Fizemos-lhe um favor. Ele gosta daquele banco no jardim, nem deve ter sentido frio. As palavras dela foram como facas. Nem deve ter sentido frio, quando eu tinha acabado de lhe segurar a mão gelada como gelo. Nesse momento, a minha tia Marta juntou-se a nós, atraída pela tensão. Colocou a mão no peito com a sua expressão de falsa mártir. Tu não tens o direito de falar assim connosco. Tu não fazes ideia do que é cuidar dele todos os dias. Nós é que lidamos com as noites mal dormidas, com a confusão, com a bagunça. É muito fácil para ti viajar pelo mundo, viver aventuras e depois chegar aqui e julgar-nos. As suas palavras escorreram sobre mim como veneno, mas em vez de me derrubar, enrijeceram-me. Olhei um por um, o tio preguiçoso e manipulador, a tia ressentida e hipócrita, a prima mimada que só sabia consumir. Todos eles tinham transformado o avô num obstáculo à sua vida de luxos fáceis. Dentro de mim, a raiva ardia como lava, mas por fora mantive silêncio. O silêncio mais pesado que alguma vez lhes ofereci. Eles esperavam gritos, esperavam lágrimas, esperavam que eu perdesse o controlo. Mas eu apenas os encarei, deixando que vissem no meu olhar não só a decepção, mas também a promessa de que as coisas nunca mais seriam como antes. E nesse instante percebi, discutir com eles era inútil. Argumentar com quem não sente amor nem respeito é gritar contra uma parede. O que eles entendiam não era compaixão, era poder. Não eram palavras que os iriam atingir, mas sim ações. Saí para o jardim dos fundos. O ar frio da madrugada enchia-me os pulmões e queimava-me a pele, mas dessa vez foi um alívio. Depois de tudo o que tinha acabado de ouvir, aquele silêncio gelado parecia mais honesto do que as gargalhadas falsas dentro da casa. Peguei no telemóvel. As mãos tremiam, não só de frio, mas de raiva. Rolei pelos contactos até encontrar um nome que parecia brilhar no ecrã, Sr. Almeida. O amigo mais leal do meu avô, o gerente de banco que jogava xadrez com ele todas as primeiras terças-feiras do mês. Lembrei-me da última vez que o vi, a sorrir ao dizer-me, se algum dia precisares, a chave está contigo. Naquele instante percebi que a chave não era só uma metáfora. Era a procuração que o meu avô, num momento de lucidez, me tinha dado anos antes. Um gesto de confiança e talvez de previsão. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Eu quase desisti. Mas do outro lado ouvi a sua voz sonolenta, ainda assim firme. Almeida. Respirei fundo. Boa noite, Sr. Almeida. Sou a Lúcia, neta do Arthur. O silêncio dele foi breve, mas carregado de surpresa. Lúcia? Já é tarde, aconteceu alguma coisa com o teu avô?
A sua preocupação sincera doeu-me mais do que todos os falsos sorrisos da minha família naquela noite. Senti a garganta apertar, mas respondi com a voz mais controlada que consegui. Ele está seguro agora, mas o que encontrei esta noite é inaceitável. O meu tio e a família dele deram uma festa enquanto deixaram, lá fora, no frio. Do outro lado, ouvi apenas uma respiração pesada. Não pode ser, murmurou, indignado. Fechei os olhos, e a imagem do meu avô a tremer no banco voltou como uma lâmina na memória. Foi nesse momento que percebi que já não bastava sentir raiva. Era preciso agir. Senhor Almeida, lembra-se da procuração plena que o meu avô assinou em meu nome? Lembro-me perfeitamente. Eu próprio a redigi. Preciso de a invocar. Agora. Não houve hesitação. Apenas o som rápido de teclas a serem premidas. O clique metálico de quem compreendia a urgência. O que deseja que faça? A minha voz saiu firme, gelada como o ar da noite. Bloqueei imediatamente todos os acessos de Roberto, Marta e Clara às contas do meu avô. Cartões adicionais, transferências, autorizações. A partir de hoje, nenhum deles toca em um cêntimo sem a minha assinatura. Do outro lado, silêncio. Depois, a resposta segura de quem já tinha tomado uma decisão. Considere feito. Amanhã de manhã, quando o sistema abrir, tudo estará em meu controlo. Eles não terão mais nada. Nesse instante senti algo mudar dentro de mim. A dor da traição transformava-se em força. Pela primeira vez naquela casa, eu tinha o poder, não para abusar, mas para proteger. Guardei o telemóvel no bolso e respirei fundo. Sabia que a tempestade ainda agora começava. A família iria perceber rapidamente o que eu tinha feito. E aí, o verdadeiro confronto não seria de palavras, mas de sobrevivência. Olhei pela janela. Lá dentro, o meu tio erguia mais um copo de whisky, a rir alto, sem imaginar que o chão debaixo dos seus pés já se começava a desfazer. E eu? Eu já não era apenas a neta que regressava de viagem. Eu era a guardiã do meu avô e o castelo de cartas dele estava prestes a ruir. A manhã nasceu cinzenta, pesada, como se o próprio céu soubesse o que estava prestes a acontecer. A casa, que horas antes pulsava com música e gargalhadas, agora estava mergulhada no silêncio nauseante do ressaco. O chão estava coberto de copos sujos, restos de comida espalhados, um cheiro azedo a álcool entranhado nas paredes. Eu estava na cozinha a beber um café amargo quando ouvi passos arrastados nas escadas. O primeiro a aparecer foi o meu tio Roberto. A mão na cabeça, os olhos semicerrados, a respiração carregada de whisky mal digerido. Que confusão, resmungou, abrindo o frigorífico. Não há nada para comer nesta casa. Vou comprar pão fresco e um comprimido para esta dor de cabeça. Pegou na carteira e saiu, batendo a porta. Eu fiquei ali, em silêncio, quase expectante, como quem aguarda o primeiro ato de uma peça que já conhece o desfecho. Não passaram 20 minutos até a porta se abrir de rompante. Roberto entrou como um furacão, a cara vermelha de raiva e humilhação. Atirou a carteira em cima da mesa. Que palhaçada é esta? O meu cartão foi recusado. Recusado. Por 50 euros no supermercado. Passei a maior vergonha da minha vida. A tia Marta, ainda de robe e com a cara marcada de sono, ergueu-se da cadeira. Não pode ser, deve ter sido o erro do sistema. Usa o meu, compra online aquilo que eu queria ontem. Abriu o portátil com mãos nervosas. Mas segundos depois, os seus olhos arregalaram-se. O meu também não funciona, não me deixa pagar nada. Foi então que Clara desceu as escadas, com o telemóvel na mão. Pai, mãe, não consigo pagar as minhas coisas. O carro ficou bloqueado na aplicação. A sua voz, normalmente arrogante, tremia de pânico. O silêncio que se seguiu foi como uma bomba prestes a rebentar. Eles olharam uns para os outros, depois para mim. E lentamente, como se o instinto de sobrevivência lhes tivesse sussurrado ao ouvido, todos viraram a cabeça na minha direção. Foste tu, murmurou o meu tio, apontando o dedo trêmulo. O que é que fizeste? Respirei fundo, saboreando aquele instante. O poder tinha mudado de mãos. Eu não precisava gritar. Apenas disse, com uma calma que os deixou ainda mais inquietos. Fiz o que devia ter sido feito há muito tempo. Protegi o meu avô. Protegi o dinheiro dele das vossas mãos.
Protegeste? Gritou Marta, já sem máscara. Deixaste-nos sem nada. Como vamos pagar as contas? A prestação do carro da Clara? As compras da casa? Coloquei a chávena na pia, devagar, sem pressa. Isso já não é problema meu. O meu tio deu um passo em frente, tentando intimidar-me. Tu não podes fazer isto. Nós cuidamos dele, esta casa é dele, nós temos direitos. Olhei-o nos olhos e senti quase vontade de rir. Direitos? Perderam-nos na noite em que o deixaram ao frio como lixo. Eu tenho a procuração plena. Legalmente, a palavra final é minha. Foi então que Clara explodiu em lágrimas. Um mês? Eu não posso sair daqui. Toda a minha vida está aqui. A tua vida de luxo paga pelo avô acabou hoje. Bem-vinda ao mundo real. As suas vozes começaram a sobrepor-se, gritos, ameaças, súplicas. Marta jurava que tinha sacrificado tudo pelo sogro. Roberto falava em família, em união, em resolver as coisas sem drama. Clara chorava, soluçando como uma criança que lhe tiraram um brinquedo preferido. Eu apenas os ouvia. Não com raiva, mas com uma serenidade gélida. Porque finalmente via-os pelo que eram, parasitas. E percebia, ao mesmo tempo, quem eu tinha passado a ser, a guardiã do meu avô e da sua dignidade. Os dias que se seguiram foram densos, quase sufocantes. A casa estava carregada de tensão. O silêncio não era paz, era medo, era raiva contida, era antecipação de algo maior. Eu sabia que cortar-lhes o acesso ao dinheiro tinha sido apenas o primeiro passo. Mas não bastava. Porque se ficasse apenas nisso, iriam arranjar forma de se vitimizarem, de manipular as circunstâncias até transformarem o meu gesto num ataque injusto. Não. Eles precisavam de enfrentar a verdade nua e crua do que tinham feito. Foi por isso que me sentei à mesa da cozinha com eles, alguns dias depois. O avô dormia descansado no quarto e nós estávamos ali, frente a frente, como se fosse um tribunal improvisado. Respirei fundo e disse: só mais uma coisa. Para que entendam a gravidade do que fizeram, apresentei uma denúncia formal ao serviço social. O silêncio que caiu foi absoluto. Marta deixou cair a colher que tinha na mão. Clara arregalou os olhos, sem sequer pestanejar. Roberto empalideceu, como se o sangue lhe tivesse fugido do corpo. Continuei, sem lhes dar tempo para reagirem. Denunciei negligência e abuso financeiro. Uma investigadora entrará em contacto convosco em breve. Vão ter de prestar declarações. A expressão nos rostos deles foi a confirmação de tudo aquilo que eu sempre soubera. Até então, estavam cheios de gritos, acusações, teatralidade. Mas a simples menção de investigadora roubou-lhes a voz. O medo verdadeiro, o medo das consequências reais, estampava-se-lhes agora no olhar. Marta foi a primeira a reagir. A voz falhou-lhe, transformada em súplica. Lúcia, por favor, não faças isto. Pensámos que estávamos a cuidar dele, cometemos erros, mas foi por exaustão, não por maldade. Ri, mas sem alegria. Cuidar? Deixaram-no ao frio, sozinho, enquanto dançavam e bebiam. Se isso é cuidado, então que seria crueldade? Roberto tentou recuperar algum ar da autoridade, mas a voz saiu-lhe trêmula. Vais destruir a nossa vida. Isto vai ficar para sempre marcado. Olhei-o nos olhos, sentindo uma estranha calma. Não fui eu que destruí nada. Foram vocês. Eu apenas não vou encobrir. Nesse instante, percebi que a minha dor tinha mudado. Já não era a dor de quem se sente impotente, mas a de quem carrega a responsabilidade de fazer justiça. E por mais que doesse, por mais que me afastasse ainda mais deles, era um fardo que eu aceitava. Durante aquele mês, vi-os definhar. Moviam-se pela casa como fantasmas. Marta a chorar baixinho no quarto, Clara sem conseguir sair da cama, Roberto a fumar compulsivamente no quintal, com o olhar perdido. Já não havia gargalhadas, já não havia festas. Só restava o silêncio pesado da queda. E eu? Eu sentia-me dividida. Parte de mim doía por ver o sangue da minha família naquela miséria. Mas outra parte, a parte que olhava para o meu avô a dormir finalmente tranquilo, sabia que não havia outro caminho. Que às vezes, proteger o que se ama significa destruir aquilo que nos prende. No último dia do prazo, vi-os partir.
As malas arrastavam-se pelos corredores, as vozes sumidas, os olhares carregados de rancor e derrota. Quando a porta se fechou atrás deles, a casa inteira pareceu suspirar. O silêncio que ficou não era mais pesado nem ameaçador, era um silêncio novo, limpo, cheio de promessas. Caminhei lentamente pelo corredor. As paredes já não ecoavam gritos nem discussões. Pela primeira vez em anos, aquela casa era só nossa, minha e do meu avô. Entrei no quarto dele e encontrei-o dormir sereno, respirando fundo, com um leve sorriso nos lábios. Aquele sorriso dizia-me mais do que qualquer palavra, ele sentia-se em paz. Nos dias seguintes, o ambiente transformou-se. O cheiro a álcool e a cigarro desapareceu, substituído pelo aroma suave da sopa caseira e da lavanda. O perfume preferido dele. Contratei Helena, a cuidadora, uma mulher de voz calma e mãos firmes, que trouxe consigo não apenas competência, mas também ternura. Com ela, a casa ganhou um ritmo novo, feito de rotinas tranquilas e cuidado sincero. As tardes passaram a ser sagradas. Levava o meu avô até ao banco de jardim que ele próprio tinha construído décadas antes. Ali ficávamos, lado a lado, enrolados em mantas, com chá quente nas mãos. Ele falava dos navios que projetara, das estrelas que sempre guiaram no mar. Muitas vezes repetia as histórias, mas eu ouvia como se fosse sempre a primeira vez. E nesses instantes, descobria que o maior tesouro não estava nos lugares distantes para onde viajei, mas naquelas memórias partilhadas, frágeis e preciosas. Dentro de mim também havia renascimento. A raiva que me consumira deu lugar a algo mais profundo, uma paz feroz, a certeza de que tinha feito o que era justo. Reorganizei a minha vida, recusei trabalhos longos fora do país, dediquei-me a projetos que podia gerir do portátil, na sala de estar, enquanto o meu avô adormecia na poltrona ao meu lado. Já não precisava de atravessar oceanos para encontrar propósito. Ele estava ali, no compasso lento da respiração dele, no levantar dos seus olhos quando me chamava de minha estrela. Houve momentos de dor, claro. Momentos em que me lembrava de que a minha própria família me via como inimiga, momentos em que me perguntava se poderia tê-los salvo de si mesmos. Mas aprendi que nem todos querem ser salvos, e que proteger alguém que amamos, às vezes, significa escolher caminhos solitários. O mais importante era isto: o meu avô recuperava dignidade. Já não era o estorvo que atrapalhava festas, mas o homem honrado que sempre fora, rodeado de respeito e cuidado. Vi-o florescer, sorrir mais, ganhar uma leveza que eu julgava perdida. E cada sorriso dele era, para mim, a prova de que todas as feridas, todos os confrontos, toda a solidão, tinham valido a pena.